Deixa eu botar aqui para a apresentação também. Então, hoje, pneumonias comunitárias, pneumonias hospitalares, é uma continuação do que a gente discutiu na última aula, pneumonias comunitárias. Esse tema, de novo, a nossa ideia aqui é mostrar como a gente faz o diagnóstico, como a gente vê a avaliação de gravidade, como a gente escolhe qual antibiótico a gente vai dar para esse tipo de paciente. De novo, como sempre, uma aula expositiva, no final a gente dá um casinho clínico para tentar exemplificar, né, como que é a nossa situação cotidiana, e a nossa principal bibliografia é o livro da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Existem menções sobre a pneumonia hospitalar também no Consenso Brasileiro de Pneumonias. Aqui algumas definições para a gente. A pneumonia hospitalar é aquela que é contraída pelo paciente após 48 horas de internação ou mais, sendo ela dividida em tardia, em precoce, quando é contraída entre 48 horas e 96 horas de admissão, e tardia após 96 horas de admissão. Se o paciente contrair antes de 48 horas de admissão, ele ainda é tido como uma pneumonia comunitária, né? Onde o tempo dele ser colonizado por germes hospitalares. E a pneumonia associada à ventilação mecânica, ela é aquela que é contraída após 48 horas de iniciada a ventilação mecânica. Um outro termo que seria novo para a gente é a pneumonia associada aos cuidados da saúde, que é aquela pneumonia que é contraída pelos pacientes institucionalizados, né, ou pacientes em hemodiálise, pacientes que tenham ficado 2 ou mais dias de internação nos últimos 90 dias, pacientes que tenham recebido antibiótico terapia intravenosa ou em quimioterapia nos últimos 30 dias. Esses pacientes, por terem passado por algumas dessas situações que eu acabei de citar, eles tornam-se potencialmente colonizados por flora hospitalar. E apesar deles terem esse nome de pneumonia, essa pneumonia por eles contraída, ter esse nome de pneumonia associada a cuidados da saúde, na prática você acaba tratando como uma pneumonia hospitalar. Alguns dados aqui para a gente, né? A pneumonia hospitalar é a segunda causa mais frequente de infecção nosocomial, né? Só pede para infecção trato urinário, cerca de 10 a 15% no total, mas ela, das infecções hospitalares, é a que causa maior mortalidade, principalmente associada à ventilação mecânica. A incidência global de pneumonia associada à ventilação mecânica é em torno de 15,6%, na América Latina um pouco mais baixo, em torno de 13,8%, e no nosso hospital, aqui na nossa UTI, do Hospital Regional, UTI geral, né, que é onde eu trabalho, a gente tem uma incidência em torno de 10 a 11%, que é bem mais baixo, né. Em pacientes em UTI, pacientes com ventilação mecânica têm risco 20 vezes maior de ter superior de ter uma pneumonia que comparados a pacientes não entubados. E nesses pacientes entubados, a cada dia que eles passam a mais em ventilação mecânica, eles têm de 1 a 3% a mais de risco de ter pneumonia, cada dia adicional de ventilação mecânica. Então, assim, por que esses pacientes, né, que estão internados, eles têm mais risco de ter pneumonia, né? Normalmente são pacientes que têm uma redução das suas defesas, são pacientes que têm patologias mais graves, né? São pacientes que são expostos a germes mais agressivos e pelas próprias patologias, quando eles são submetidos à exposição por esses germes, normalmente eles são expostos também a quantidades maiores, né? São quantidades maiores de germes que podem ser broncoaspirados ou inseridos na corrente sanguínea, então eles podem ser expostos a maior quantidade de bactérias mais agressivas, e esses pacientes normalmente são pacientes mais suscetíveis, mais sensíveis, né? A principal forma de aquisição da pneumonia hospitalar é a microaspiração de secreções da orofaringe, né, contaminadas após a colonização das vias aéreas superiores ou do estômago pelos agentes etiológicos.
Outras formas, que seriam uma manipulação inadequada de vias aéreas em pacientes de ventilação mecânica, a própria disseminação hematogênica de bactérias, a invasão direta pulmonar e a translocação bacteriana pelo trato gastrointestinal. 45% dos pacientes hospitalizados já se colonizam com flora hospitalar nas primeiras 72 horas, sendo que 22% já se colonizam nas primeiras 24 horas, né? Então, essa colonização por essa flora hospitalar é bem precoce. E a gente tem que fazer de tudo para tentar postergar e minimizar essa colonização. Aqui eu saí aqui do modo apresentação só para mostrar para vocês. Então, aqui a gente, alguns detalhes da ventilação mecânica, mostrando o tubo. Esse aqui é um filtro com substâncias bactericidas, né, para diminuir essa passagem, né. Aqui acontece, o ar ele entra, na hora que sai o ar do pulmão do paciente, esse ar sai quente, úmido, e na hora que ele entra em contato com esse tubo, ele condensa e às vezes fica uma quantidade de líquido aqui no circuito, e esse líquido às vezes pode ser meio de cultura para cultivo de bactérias, né. Então, esse filtro com essa substância bactericida é importante para diminuir essa proliferação bacteriana no circuito. Esse circuito deve ser trocado uma vez a semana, mas a troca frequente, assim como a troca não frequente, também podem ser causas de infecção. Troca frequente aumenta muito a manipulação e troca infrequente aumenta a possibilidade de proliferação bacteriana dentro do circuito. Aqui um detalhe do tubo no paciente. Aí aqui é questão de bactérias, né, que a setinha verde, bactéria vindo do trato gastrointestinal, e aí você pode broncoaspirar, e aqui bactérias vindo da flora da orofaringe. Daí a importância da gente manter duas coisas. Primeiro, a boa pressão aqui no cuffing, que é esse balonete que fica em volta da parte distal do tubo orotraqueal. Segunda coisa, a posição que a gente fala de semi-recumbente, né, que é o decúbito elevado com cerca de 30 a 40 graus, porque diminui bastante o refluxo de secreção do trato gastrointestinal. Outra medida importante é o uso racional, né, dos bloqueadores, inibidores de bomba de próton. Isso a gente tem que ter como cuidado. Vejam, eu não estou falando para a gente não usar, estou falando para a gente racionalizar o uso. Existem critérios e também tem muitos pacientes que devem usar, porque se a gente não usar, a gente aumenta o risco de úlcera de estresse em pacientes críticos internados em UTI. Mas existem pacientes que a gente não deve usar, e dependendo do caso, o uso excessivo ou indevido diminui o pH no meio intergástrico, e essa diminuição do pH aumenta a proliferação bacteriana que deveria ser inibida pelo suco clorídrico, ácido clorídrico. E aí essa proliferação bacteriana excessiva ascende pelo esôfago e pode ser aspirada para o pulmão. Da mesma forma, se você não faz a higiene oral adequada com clorexidina via uma espátula com gás na ponta embebida em clorexidina, que os auxiliares de enfermagem limpam a orofaringe desse paciente regularmente quando internado na UTI, essa boca vai ser colonizada por bactérias hospitalares. Todo mundo tem bactéria na boca, mas é bactéria comunitária. Mas aí esse paciente internado por muito tempo no hospital começa a ser colonizado por bactérias hospitalares. E essas bactérias podem descer, serem microaspiradas e adentrar no trato respiratório inferior. E aí, se você tem também um balonete insuflado adequadamente, isso também pode minimizar essa aspiração. Um balonete muito insuflado aperta essa mucosa e pode causar estenose e isquemia da mucosa, e um balonete pouco insuflado pode facilitar a aspiração. Então, não pode estar nem muito nem pouco insuflado. Existem aparelhos que a gente chama de cufômetros, que medem a pressão desse cuff e ajudam a gente a monitorizar se esse balão está muito ou pouco cheio. Isso deve ser feito rotineiramente também na UTI. Existem hoje também aparelhos de tubação, tubos orotraqueais que têm
aberturas especiais superiores, que você consegue ter uma sondinha especial aqui, que você consegue fazer a aspiração de secreção que porventura fique retesada aqui em cima, né? Você tem um CUF insuflado, essa secreção desce e fica parada aqui em cima porque o CUF segura. Muita secreção em cima aqui, uma hora mais cedo ou mais tarde ela passa. Se você consegue aspirar essa secreção aqui, isso diminui a chance de ser aspirada, microaspirada para o pulmão. Então, existem cuffs também que têm essa abertura para poder facilitar a aspiração da secreção supra-cuff. Então, esses cuffs, esses tubos especiais também podem minimizar essa macroaspiração. Aqui mais uma foto do paciente no quadro em UTI, mostrando como ele é um paciente poliinvadido, né, como ele tem grandes possibilidades de inserção de bactéria por múltiplas maneiras, né. Então, primeiro, está o tubo que a gente acabou de mostrar. Aqui, isso aqui é uma cânula de Guedel que está lateral, também inserida na boca. E mais uma maneira, por exemplo, provavelmente o paciente está pouco sedado, a gente é uma cânula rígida que fica na boca, às vezes para o paciente não ficar mordendo o tubo, que é uma cânula mais maleável, para manter a boca um pouco mais aberta, para ele não morder o tubo. Aqui uma sonda nasoenteral, descendo pelo esôfago até o trato, o intestino proximal. Aqui, um cateter venoso central inserido na veia subclávia direita. E aqui, provavelmente, um dreno de tórax inserido na linha maxilar. Provavelmente para um derrame pleural ou um pneumotórax. Então, esse paciente está cheio de monitorizado aqui também, né, mas isso aqui é superficial. Então, múltiplas maneiras de inserção de bactérias, se esse paciente não for adequadamente tratado, com pacientes com técnicos de enfermagem, médicos, enfermeiros, que não façam corretamente a higiene na hora de aspirar, na hora de fazer, alguém mexer nesse paciente com a mão, não fizer a técnica adequada de limpeza, na hora de abrir esse tubo para poder aspirar, na hora de mexer de colocar dieta, na hora de mexer colocar medicação nesse catéter, se alguém na hora de fazer isso descuidar um pouquinho, ele vai injetar uma bactéria para dentro. Por isso, todo cuidado, todo mínimo cuidado é importante. Todo mundo manipula esses dispositivos dezenas de vezes ao longo do dia, durante vários dias. Então, isso tem que ser muito... a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque qualquer mínimo descuido pode injetar e inocular uma bactéria no paciente. Fatores de risco para infecção pneumônica hospitalar, né? Paciente com DPOC, pacientes com aumento de pressão do sensório, paciente já em intubação orotraqueal, pacientes com história visível de ter tido uma aspiração pulmonar, pós-operatória cirurgia torácica abdominal, pacientes mais idosos, pacientes com utilização prolongada de antibióticos aumentam o risco, porque já fazem uma seleção de flora antimicrobiana, uso de corticosteroides ou quimioterápicos prévio, uso de antiácidos, a gente acabou de falar a questão aí de diminuição do pH gástrico, e o uso de catéter nasogástrico para suporte enteral também. Aqui é outra coisa, né? Pacientes com a presença de já um diagnóstico de pneumonia hospitalar teriam maior risco de morte se a gente tiver a presença de um desses critérios, né? Se forem identificadas a presença de uma dessas bactérias, né, na cultura de alguma das secreções, né, de presença de P. aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa, Enterobactéria, S. fecalis, Staphylococcus aureus, Cândida ou Aspergillus. E também a presença de infecção polimicrobiana, que infelizmente na infecção da pneumonia hospitalar é muito mais comum do que na pneumonia comunitária. Na pneumonia comunitária, quase sempre é uma infecção por um germe único. Já na pneumonia hospitalar, nós vamos mostrar para frente, de 30% a 70%, dependendo do hospital que você avalia, as infecções são polimicrobianas.
Se você tem um acometimento radiológico bilateral, isso também aumenta piora o prognóstico do paciente. A evolução com consciência respiratória piora o prognóstico. Idade mais avançada piora o prognóstico. Se o paciente já tem alguma doença avançada, né, como um Alzheimer avançado, insuficiência renal crônica avançada, também são fatores de pior prognóstico. E sempre, quanto mais tempo você demorar para iniciar o antibiótico, isso também piora o prognóstico, como a gente também já falou na aula de pneumonia comunitária. A grande maior parte das vezes, as pneumonias hospitalares são causadas por bastonetes gram-negativos ou estafilococcus aureus, são os mais frequentes. E como a gente acabou de falar, dependendo do hospital que você avalia, de 30% a 70% dos casos podem ter infecção polimicrobiana. A antibiótico terapia nos últimos 90 dias, hospitalização atual superior a 5 dias, são fatores que elevam o risco para infecções por bactérias multifármaco resistentes, né? Então, também são fatores, tópicos que devem ser levantados sempre que a gente avaliar o paciente. A gente faz o diagnóstico, né? Então, é um paciente que tem um quadro clínico sugestivo, que seria febre, né? Pior da secreção traqueal, né, com sintomas respiratórios agudos novos, e você faz um raio-x e apresenta uma opacidade pulmonar nova. De critério laboratorial, ele pode ter leucocitose ou leucopenia também associada. A pneumonia associada à ventilação mecânica seriam mais ou menos os mesmos critérios, né, de uma opacidade pulmonar nova, associada a algum desses critérios, né, febre, leucocitose ou leucopenia, presença de secreção traqueal purulenta. Mas você pode ter outros, porque você já está com um paciente entubado, então aí você pode ter outros parâmetros que você pode avaliar, né, que seria a piora da troca gasosa, que você pode olhar pela piora da saturação, a piora da relação PaO2 e FiO2, que é o que a gente chama de PAF, né, elevação das provas inflamatórias, a gente falou lá, as que a gente mais usa são PCR, desidrogenase lática, VHS, e o surgimento de sinais de sepsis ou choque séptico em pacientes em intubação podem ser muito sugestivos de uma pneumonia. Lembrando que nem sempre uma opacidade pulmonar nova com febre é uma pneumonia. E aí, por isso esses dados agora, né? Nem sempre. Aqui, alguns diagnósticos diferenciais, né? 5 exemplos de diagnósticos diferenciais que podem cursar com opacidades pulmonares agudas no raio-x e que também podem causar febre, né? Edema pulmonar menos comum, né? Mas vai te causar piora respiratória aguda e pode dar opacidades pulmonares novas. Agora, infarto pulmonar pode causar um TEP, pode dar uma alteração aguda no raio-x e pode levar febre. Hemorragia alveolar pode dar febre, telectasia pode dar febre. SARA menos comum, mas também pode dar. E todos esses dão piora respiratória, piora dos parâmetros respiratórios e alterações radiológicas novas. Aqui, alterações, então, edema agudo de pulmão, então uma opacidade pulmonar bilateral que pega mais a medula do pulmão e poupa a córtex, a base e a córtex do pulmão, a área cardíaca aumentada, que também sugere uma insuficiência cardíaca associada. Do outro lado, um raio-x com um diagnóstico até bem mais fácil, uma opacidade pulmonar homogênea, mas a gente vê aqui que os espaços intercostais à direita estão diminuídos entre um e outro, mostrando que a gente tem uma redução do tórax desse lado. E se você olha de longe, você vê que o volume tórax esquerdo está bem diminuído em relação ao direito. Outra coisa que chama a atenção é a traqueia, que está visivelmente desviada para esse lado, assim como todo o mediastino, né? Então, isso é uma telectasia pulmonar total à esquerda. Aqui um pulmão de SARA, né, paciente internado em UTI. Aqui a gente vê o túbulo ascendendo a traqueia aqui,
uma opacidade pulmonar bilateral difusa, aqui o raio-x e aqui a tomografia, né? Então a gente vê, isso é uma tomografia clássica de um paciente com SARA, paciente em decúbito dorsal, pulmão menos acometido na parte mais superior, aí começa a ter áreas de vidro fosco, que posteriormente vão ficando mais densas até. Esse paciente é um paciente que se beneficia muito da que a gente chama de ventilação crona, né? A gente vê esse paciente, aqui ele está na posição supina, mas aí a gente vira ele de barriga para baixo, porque a gente consegue aerar esse paciente melhor e ventilar melhor essas partes que estão com maior consolidações. Como que a gente faz aí o diagnóstico, né? O paciente principalmente um paciente que está entubado, a gente consegue fazer o lavado broncoalveolar, né? A gente entra com um broncoscópio, vai lá no alvéolo distal, colhe uma secreção num frasco estéril, e aí se a gente consegue ter um isolamento de uma bactéria com 10 a 4 unidades formadoras de colônia por ml, conseguimos fazer o diagnóstico. O aspirado traqueal, o que é? É mais simples, você não precisa do broncoscópio, você vai pegar o paciente que está entubado, e você vai pegar uma sondinha de aspiração, que normalmente você usa só para tirar a secreção, vai aspirar também nesse frasco estéreo, só que essa secreção ela vai sair normalmente da traqueia, ela é bem mais proximal. E aí você vai precisar, então, como ela é mais proximal e é feita sem ser guiada, você precisa de ter uma quantidade de bactéria maior para poder falar que isso não é colonização e sim é uma infecção. Então, são 10 a 5 unidades formadoras de colônia. Quando você tem uma infecção hospitalar, diferentemente da infecção comunitária, normalmente você pede uma cultura, né? E principalmente se o paciente está fazendo bacteremia, né? Aquele tremor difuso, com febre. Então, é o melhor momento, inclusive, para escolher uma cultura se o paciente está tendo visivelmente episódios de bacteremia. E a presença da bacteremia, e a hemocultura positiva, inclusive, é uma confirmação dessa bacteremia, eles aumentam muito, pioram muito o prognóstico desse paciente. Tá? Aumentam também, inclusive, a mortalidade. A radiografia de tórax é o meio diagnóstico mais usado, além do quadro clínico sugestivo que a gente falou. Costumamos fazer exames laboratoriais simples, como hemograma, prova de atividade inflamatória. A tomografia não é um exame feito de rotina para diagnóstico de pneumonia hospitalar. Fazemos quando a raio-x deixa alguma dúvida, quando você acha, não é uma pneumonia, pode ser alguma coisa, né? Fiquei na dúvida se é uma pneumonia, ou se é uma embolia pulmonar, ou se tem uma teletasia junto da pneumonia, né? Ou se essa pneumonia está complicando com um empiema, ou complicando com um abscesso. Aí, então, entra a indicação da tomografia, quando você suspeita de complicações ou quando você suspeita que não seja uma pneumonia, né? Não se sai fazendo tomografia de rotina para ver uma pneumonia bacteriana, seja ela comunitária ou hospitalar. Aqui, né, um raio-x de uma pneumonia com infiltrados difusos bilaterais. Aqui, mais uma série de casos, né? E essas imagens, elas são até interessantes, porque essa aula já estava pronta já tem de uns 2, 3 anos, mas é legal até para a gente inserir no nosso contexto atual. Então, aqui essa primeira imagem mostra uma pneumonia lobar, com um broncograma aéreo bem visível, né? A segunda também já uma pneumonia lobar, com vários broncogramas aéreos, né? Com a densidade maior que o lobo inferior, mas pegando também o lobo médio. Já essas duas imagens aqui de baixo, tem uma imagem que já se assemelha muito com o padrão que a gente tem visto no COVID, tá? Só que essa imagem eu tinha colocado, você já tem se vocês olharem na aula que eu dei no ano passado, isso aí já está tem 2, 3 anos, essa aula já é uma aula que eu já uso há alguns anos. Mas apesar de o consenso, não só o consenso da Sociedade Brasileira de Pneumo, como de vários outros guidelines, Sociedade Europeia, Americana, eles sempre enfatizam que a gente deve evitar sugerir que determinado padrão radiológico
nos dê diagnósticos, que isso seja bactéria, ou seja pneumonia bacteriana atípica, típica ou viral. A gente deve tentar evitar isso. Porém, no contexto atual que a gente vive, em que 95 ou mais dos pacientes que chegam em cada pronto-socorro hoje têm o mesmo diagnóstico, e criamos, critérios fortíssimos para poder manter um diagnóstico radiológico que nos ajude, e pela convivência tão grande que a gente tem tido aí há mais de um ano, a gente já criou uma expertise no assunto que pode nos ajudar e que faz a gente hoje olhar uma tomografia e com uma grande perspectiva falar que aquela tomografia é muito sugestiva ou pouco sugestiva de ser uma pneumonia viral. Essa tomografia, olhando hoje, se me chegasse na nossa atual, no nosso atual dia a dia, no nosso contexto atual, eu olharia e falaria que é altamente sugestivo de uma pneumonia por Covid-19, né? Então, são múltiplos infiltrados em vidro fosco de aspecto algodonoso, bilateral, em algumas áreas, formando confluências e virando consolidações. E aí, apesar de ninguém ter perguntado, mas foi uma coisa que eu sei que ontem também o pessoal me perguntou, mas eu já falei, eu sei que pode ser dúvida de muitos de vocês, como e o que diferencia vidro fosco de consolidação. Então, por definição, o que eu sempre falo para o pessoal é vidro fosco é algo que preenche o alvéolo parcialmente e a consolidação preenche o alvéolo totalmente, né? Então, teoricamente, um vidro fosco, se você deixar aquela lesão evoluir, ela vai virar uma consolidação. Radiologicamente, isso seria uma definição mais na patologia, né? E radiologicamente definindo, o vidro fosco seria uma lesão hiperdensa, através da qual a gente ainda consegue ver as estruturas pulmonares. Por exemplo, aqui, nós estamos vendo o vidro fosco, mas eu consigo ver o brônquio que está passando lateralmente as duas a lesão. Aqui também eu vejo o vidro fosco, mas eu vejo esse brônquio que está passando aqui, esse brônquio que está passando aqui, né? Já nessa consolidação aqui, eu estou vendo uma consolidação e eu não vejo nada que está passando aqui no meio. É uma lesão hiperdensa através da qual eu não vejo nada. Aqui também, estou vendo só um branco, então aqui eu não vejo nada. Isso é uma consolidação. Aqui é vidro fosco, aqui é vidro fosco, aqui é vidro fosco. Então, a consolidação seria radiologicamente definida como uma lesão hiperdensa, onde a gente não consegue enxergar nada através dela. E o vidro fosco é uma lesão que tem uma densidade maior, mas você ainda consegue ver as estruturas através dela. E patologicamente seria isso. As duas são infiltrado inflamatório, né? Pus, ou líquido também, né? O edema agudo, se você vê inicialmente, ele também pode dar um vidro fosco, está preenchendo o alvéolo. Tinha uma professora minha que falava, preenchimento alveolar. O que preenche o alvéolo? 3 coisas podem preencher o alvéolo: água, pus e sangue. Certo? Se preenche o alvéolo parcialmente, vai ser vidro fosco. Se preenche o alvéolo totalmente, vai ser consolidação. E aí o que vai te ajudar a diferenciar uma coisa da outra é a clínica, a velocidade de evolução e a maneira que isso se distribui no pulmão. É a hora que você vê na tomografia, né? Se pega mais a medula do pulmão, se pega mais a parte basal, se pega mais a parte superior. Então, assim, a maneira que se distribui ao longo da parte pulmonar, né? Se pega mais um bloco, um lóbulo, se pega mais difuso, esparso, heterogêneo. Então, a distribuição pulmonar das lesões, a clínica do paciente e a velocidade de evolução vão te ajudar, junto da maneira que isso está distribuído no pulmão, a fazer esse diagnóstico. Os biomarcadores, nós já falamos disso também na aula passada. A procalcitonina é o melhor que tem para poder ajudar, o que mais chega próximo do que a gente quer, que é para poder tentar diferenciar a bactéria de vírus, mas ninguém usa porque é muito caro aqui no Brasil ainda, né? E o PCR é o mais usado, mas a principal função dele é para poder avaliar a resposta ao tratamento. Você pede no início, vai pedindo lá para o meio, para o final do tratamento, para ver se o PCR está caindo.
terceiro por dia para frente, o terceiro e quarto dia. Antibiótico também escolhemos empiricamente no início e tentamos diminuir ou aumentamos se for necessário, de acordo com o resultado das culturas que a gente colhe antes de iniciar o antibiótico. Aqui a gente tenta tratar por mais tempo, mínimo de 10 dias. Vocês lembram que na pneumonia da comunidade a gente trata normalmente 7 dias, podendo chegar de 7 a 10. Aqui o mínimo é 10 e em alguns casos, com germes mais resistentes, a gente pode chegar a 15 dias. Quais são os esquemas antibióticos que a gente usa, né? Se são bactérias com baixo risco para serem potencialmente resistentes, né? Se forem bactérias com pneumococo, hemófilos, Staphylococcus aureus, oxacilino sensível e enterobactérias sensíveis, a gente vai tratar semelhante com as drogas que a gente usa para tratar a pneumonia da comunidade. Seria uma fluoroquinolona normal, como o Levo 500, moxicilina 400, moxicilina 400, o beta-lactam com inibidor de beta-lactamase, poderia ser a moxiclavulanato, a ampicilina subactam, e cefalosporina terceira geração. Nos pacientes com alto risco para a presença de bactérias potencialmente resistentes, e aí é que muda o esquema antibiótico. Seriam aqueles pacientes que têm risco para infecção por pseudomonas, por Acinetobacter, Stenotrophomonas maltophilia, enterobactérias resistentes e o Staphylococcus oxacilino resistente. Nesses casos, você vai usar ou o beta-lactam associado a inibidor de beta-lactamase com ação de pseudomonas, e aí o melhor exemplo é o pipetazo, né, Piperacillin tazobactam, ou uma cefalosporina de quarta geração, e o melhor exemplo aí seria o cefepime, ou uma quinolona com ação antipseudomonas. E aí, temos o exemplo do levofloxacina na dose de 750. O levo na dose de 500 não pega pseudomonas, teria que ser na dose de 750. Ou a ciprofloxacina, ela pega pseudomonas, mas a cipro não é um bom remédio, um antibiótico para tratar pulmão. Nesse caso, só poderíamos usar porque ela vai estar associada a outros antibióticos, mas eu nunca gosto de usar muito cipro para tratar pulmão. Então, nesses casos aqui, eu sempre indicaria a vocês a preferir a levo do que a cipro. Seria um desses que eu falei, né, pipetazo, cefepime ou levo, associado a vancomicina ou linezolida, porque a vanco e a linezolida seriam bons antibióticos para poder pegar esse Staphylococcus oxacilino resistente. Certo? Então, esses seriam os esquemas, o principal esquema para tratar essas bactérias, né, mais resistentes, mais agressivas, que a gente infelizmente pode encontrar em pacientes que estão internados por muito tempo em hospital. A gente tem que ficar de olho em pacientes que podem ter algum sinal aí de falha terapêutica, né? Normalmente após 72 horas do início do tratamento, né? Se não tem melhora clínica ou apresenta o pior. E sempre nesses casos a gente tem que reavaliar para ver se a cobertura antibiótica está adequada, se esse paciente não está apresentando nenhum tipo de complicação, seria de novo, a gente já falou, o abscesso, um derrame pleural complicado ou empiema, e aí nesses casos a gente teria que drenar. No caso do abscesso, o que você tem que fazer é manter o tratamento por mais tempo. Em casos raríssimos, se der um abscesso, eu posso dizer que em quase 12 anos que eu estou aqui em Prudente, abscesso pulmonar, eu devo ter visto centenas, nós drenamos 2. Já o derrame pleural complicado em empiema é mandatória a drenagem. E também considerar os diagnósticos diferenciais que a gente falou, nem tudo que é da imagem pulmonar nova e da febre é pneumonia, então às vezes você está tratando e o paciente não está com pneumonia, né? Se for uma bronquiolite obliterante com pneumonia em organização, você tem que dar corticoide e o cara vai ter uma imagem e vai dar febre. Se for atelectasia, pode dar febre, o que você precisa mesmo é aspirar o paciente e intensificar a fisioterapia, às vezes fazer uma broncoscopia higiênica. Se o paciente tem embolia pulmonar, você tem que dar anticoagulante para o cara e até dar febre. E às vezes o cara pode estar com dengue, né? Não no caso de um paciente que está internado há muito tempo, mas às vezes é um paciente que chegou, você demorou, fez o diagnóstico errado, às vezes o cara está com dengue e hemorragia alveolar.
Eu perdi um paciente essa semana na Santa Casa, de 20 anos, que chegou com hemorragia alveolar, a gente não sabia o que era, um pulmão branco, aí fomos fazer o diagnóstico, o cara estava com hemorragia alveolar, secundária a dengue, paquetopênico, hemorragia alveolar difusa, insuficiência respiratória, secundária a dengue. Morreu essa semana. Febre com imagem pulmonar bilateral, internado por pneumo. Também tinha que internar, a hemorragia alveolar também vai pra gente, mas a causa dele era internado inicialmente com suspeita de doença fúngica, mas na verdade ele tinha hemorragia alveolar por causa de dengue. Aqui, então, na primeira imagem, um derrame pleural, uma pneumonia com derrame pleural por empiema, né, teve que drenar, e no segundo, uma imagem clássica de um abscesso pulmonar nível hidroaéreo, complicando uma pneumonia, e nesse caso o que a gente tem que fazer é manter o tratamento antibiótico por mais tempo. Aqui algumas coisas, isso aqui, gente, é muito importante, né, porque se a gente tomar essas medidas, a gente reduz drasticamente a incidência de infecção hospitalar, principalmente de pneumonia, né. Então, o uso de técnicas adequadas de asepsia, dos dispositivos de terapia respiratória, como os nebulizadores, as máscaras, catéteres de oxigênio, os umidificadores de ar. A utilização dos tubos traqueais com cuffs, com a pressão adequada, a monitorização dessa pressão, reduzindo assim o traumatismo da mucosa traqueal. Foi aquilo que a gente falou, aquela pressão tem que ser vista diariamente, aquele cuff não pode ficar nem com a pressão muito alta, nem com a pressão muito baixa. Quando é possível e está disponível, esses tubos com essa possibilidade de aspiração supratraqueal reduz muito a possibilidade de infecção. Isso é especialmente indicado para aqueles pacientes que têm indicação de ventilação mecânica domiciliar. Por exemplo, quando a gente falou naquelas insuficiência respiratória crônica, aqueles pacientes neurológicos, como aqueles pacientes que têm esclerose lateral amiotrófica, que ficam em ventilação mecânica por resto da vida, todos aqueles pacientes eu indico a cânula de traqueostomia com aspiração supracuff, porque aquilo diminui muito a chance de infecção, ventilação mecânica naqueles pacientes. Todos os meus pacientes que eu acompanho em domicílio com essa questão de ventilação mecânica, eu peço para trocar a cânula deles de traqueostomia com essa opção de aspiração supracuff, que diminui muito a incidência de ventilação mecânica, de pneumonia associada à ventilação. Se tem algum paciente que está colonizado por germe de alta resistência, a gente tem que isolar esse paciente, fazer isolamento de contato. Uma das medidas que foi muito importante lá no nosso hospital, que diminuiu muito a incidência de infecção de maneira geral hospitalar, inclusive de infecção, pneumonia hospitalar, foi que todo paciente na UTI já mantém profilaticamente o isolamento de contato. Todo paciente que está na UTI tem isolamento preventivo de contato. Evitar a reintubação, a gente falou lá que todo paciente, 48 horas já estão, a grande maior parte já está colonizado por flora hospitalar na orofaringe, e 20% em 24 horas já tem essa colonização também. Então, se a gente estuba aquele paciente erroneamente e ele precisa ser reintubado, na hora que a gente passa aquele tubo na boca do paciente, a gente empurra um monte de bactéria do hospital para o trato respiratório inferior, e aí nós estamos com certeza quase causando uma pneumonia, é questão de tempo para aquilo virar uma pneumonia. Então, reintubação aumenta drasticamente a incidência de infecção respiratória. E a troca dos circuitos também a gente deve evitar de fazer, foi aquilo que a gente falou, trocar demais aumenta risco, trocar de menos também. Então, o ideal é nenhum nem outro. Manter o estado nutricional também é importante, o paciente desnutrido também aumenta a incidência de infecção. A nutrição interal, o ideal é de fazer com intermitente, porque existe um outro esquema que você mantém infusão contínua de dieta. Isso também não deve ser feito porque aumenta refluxo de dieta para o trato respiratório. É mais fisiológico e diminui a chance de refluxo de dieta. Então, é a maneira mais adequada e mais orientada
na maior parte das UTIs hoje em dia, é a infusão intermitente de dieta interal. Racionalizar o uso de bloqueadores de secreção ácida, já conversamos sobre isso ao longo da aula. Higienização oral com clorexidina, também já falamos. E a manutenção da posição semi-recumbente, mais um item que também já falamos. Mais uma foto, mostrando o pessoal fazendo a limpeza da boca do paciente. Eles pegam uma espátula, daquela que a gente usa para baixar a língua, enrolam gaze, algumas gases na ponta, embebem na clorexidina, tem um copinho de clorexidina aqui em cima da mesa, e eles passam na gengiva, nos dentes, na língua do paciente, tentam fazer a higiene oral dos pacientes com isso aí, diariamente, na hora que dão um banho no paciente. Mas, sempre deixo essa por último, nenhuma de todas as medidas que a gente falou, disparadamente, nenhuma delas, nem de longe, tem tanto impacto na redução da infecção hospitalar do que lavar a mão antes e depois de encostar em qualquer paciente. Parece bobeira, mas nada tem impacto tão grande quanto isso. Então, essa é a principal medida isolada para a redução de infecção de qualquer forma dentro do ambiente hospitalar. Infelizmente, a gente também não pode dizer que o índice de infecção hospitalar nesses dois ambientes vai ser igual, né? Um hospital aqui particular, né, com boxes separados, organizados, subdivididos, e aqui essa é uma foto da sala de emergência do Hospital João 23, lá em Belo Horizonte, uma vez que eu fiz o estágio lá quando eu estava na pós-graduação. Mas, dentro do possível, a gente tenta adequar a nossa realidade. A aula era isso aí, um casinho clínico. Paciente masculino, de 75 anos, internado na enfermaria de clínica médica por diabetes, que estava descompensada, ela evoluiu com desidratação. Após uma breve melhora nos primeiros dias, né, da diabetes, dessa desidratação, ele evoluiu no 4º dia de internação com tosse, secreção amarelada, dispneia e sonolência. Já era um paciente idoso, né? Os pacientes negavam doença respiratória prévia, relatavam que mesmo era hipertensa e diabética. Diabetes e vícios, eles tabagistas de 10 anos máximo, mas tinham parado de fumar há 30 anos, então era uma carga tabágica pouco relevante. Usava o captopril 3 vezes por dia, metformina no almoço e no jantar. Exame físico, estava taquidispneico, com mau estado geral, mantendo esforço respiratório, com a frequência respiratória de 28, então era uma frequência respiratória elevada, frequência cardíaca limítrofe ali, mas estava hipertenso e hipoxêmico, saturando 89 em ar ambiente. Afebril no momento que foi avaliado, com estertores crepitantes na base esquerda e com roncos. Abdômen flácido, escavado, ruídos de aéreos normais, sem edemas ou outras alterações. Aí chamaram, esse paciente estava em enfermaria, classicamente a enfermeira estava meio desesperada, liga lá no pronto-socorro, pede para o residente subir e avaliar. Aí chega o L1 lá, acabou de começar a residência, preocupado, olha o paciente lá, está sonolentão, meu Deus, o que eu faço? Você, acabou de formar, está lá em cima, pediu o raio-x e exame laboratorial. Mas antes de você ver o resultado, o que você faz com esse paciente? Ah, beleza, eu olhei o paciente, eu acho que deve ter acontecido alguma coisa, pedi o raio-x. Qual a sua conduta nesse momento agora? Espero ficar pronto os exames, desço lá, eu continuo tocando meu plantão e vou aguardar ficar pronto os resultados, ou eu faço mais alguma coisa para esse paciente? Então, gente,
Professor, deveria iniciar o uso de antibióticos primeiro e depois alguma coisa para proteger as vias aéreas do paciente? Isso, mas olha, o paciente, primeira coisa, né, tá rebaixadão, a pressão tá alta, a saturação tá baixa, e esse paciente está na enfermaria, né? Então, assim, proteger as vias aéreas, tudo bem que aqui eu não te dei muitos dados para dizer quão rebaixado ele está, né? Então, na verdade, os dados ainda são pobres. Você poderia me perguntar, né? Professor, mas como é que está o Glasgow do paciente, né? Essa poderia ser uma dúvida sua, né? Se eu te falar, não, Glasgow 7, e professor, é tubo, né? O paciente está com Glasgow abaixo de 10, né? Aí o paciente está muito rebaixado, então a gente já teria que entubar para proteger as vias aéreas. Aí fala, não, o paciente está sonolento, está mantendo um Glasgow de 11, 12. Ah, então pode ser porque ele está, né, provavelmente infectado. Vamos tentar dar um antibiótico, colocar um oxigênio e aguardar para ver como ele fica. Então, provavelmente era esse caso aqui. Vamos dizer que o Glasgow dele estava 12, né? E ele está com a saturação de 89. Então, a primeira coisa é tentar baixar um pouquinho a pressão, colocar um oxigênio nesse paciente que ele estava sem oxigênio e transferir esse paciente. Ele está no ambiente de enfermaria, sem um médico próximo. Esse raio-x demora para ficar pronto. A gente não deve pedir esse raio-x inicialmente e ficar esperando, porque ela vai fazer esse raio-x, você pedir, vai ficar pronto amanhã. Nesse meio tempo, esse paciente morre. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estabilizar o paciente. Desce o paciente para a sala, para o pronto-socorro, onde ele vai ficar mais próximo de um médico. Solicita os exames de um raio-x, coloca o oxigênio, abaixa a pressão dele, monitoriza os sinais vitais, se a glicemia estiver alta, controla. E aí, vamos ver os exames. Aqui, o raio-x. O raio-x está normal ou tem alguma coisa? E lógico, né? Se a dúvida, a suspeita é uma pneumonia, você falou, está certo. Pode dar a primeira dose do antibiótico, sim. Eu estava focado em o paciente estava mal, quadro geral, tinha que estabilizar, mas se existe a suspeita de pneumonia, dar a primeira dose do antibiótico faz toda a diferença e está correto o que você falou. Então, confirmamos, né, existe uma pneumonia no lobo inferior esquerdo, né, uma consolidação homogênea, que pega até um terço médio do pulmão esquerdo, e confirmou o que a gente já tinha auscultado, né, tinha esses estertores, um humor diminuído, e também tinha um quadro clínico, hipoxemia, etc. E os exames de sangue, mostrando uma leucocitose de 17.000 com desvio esquerdo de 21% de bastões, o que sugere muita infecção bacteriana, né? Os eletrólitos normal, função renal normal. Então, era isso. Começamos o antibiótico. Ficamos com hipótese diagnóstica, então, paciente hipertenso, com diabetes médio descompensado evoluindo com desidratação. Já estava tratando, estava hidratado, na verdade ele está até um pouquinho hipertenso agora. Evoluiu com pneumonia hospitalar grave com insuficiência respiratória aguda. Então a gente tinha que monitorizar, colocar oxigênio terapia nele, iniciar o antibiótico quanto antes. E nesse caso, sendo o paciente internado cerca de 4 a 5 dias, a melhor escolha de antibiótico para ele seria então a piperacillina tazobactam ou cefepime. E aí, posteriormente, se ele não melhorasse, a gente poderia associar para ele uma vancomicina, poderia ser boas opções aí de tratamento inicial, mas poderia ser uma piperacillina tazobactam pura inicialmente para ele. Gente, essa é a aula de hoje. Mais uma vez, como todos os dias eu falo, alguém tem alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa dessa aula, das aulas anteriores? Eu quero, professor.